Tá. E agora sim. Olá, Mondante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou com uma presença ilustre de uma aluna aqui da Vidana, de uma assinante do Clube Vidana aqui, que é a Denise. Estou muito honrado de estar fazendo essa entrevista com ela, que é uma aluna muito ativa, ela está sempre presente nos nossos grupos, ela teve uma grande evolução nos nossos treinamentos. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui para você, Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder participar e conversar com você, assim, mais assim de perto, vamos assim dizer, né? Porque a gente conversa muito pelo grupo, ou então por interação, quando você está fazendo as mentorias e as aulas abertas, né? E poder conversar assim é muito animador. Que bacana. Eu acho que eu já compartilhei numa das aulas que minha vontade, e a gente vai chegar nesse momento lá no clube, é de a gente fazer aulas que seja no Zoom ou uma plataforma como essa aqui, que todo mundo possa mostrar o rosto, todo mundo possa conversar, como se nós estivéssemos na mesma sala aqui e pudéssemos conversar. Então, eu estou muito feliz da gente poder finalmente conversar cara a cara aqui e eu poder conhecer um pouco mais da sua história também, que eu já fui conhecendo um pouquinho a pouquinho dos nossos treinamentos, É né? verdade. Ô, Denise, antes de mais nada, eu queria perguntar para você, conta um pouquinho quem é a Denise e como que foi essa trajetória tanto no Clube Vidana quanto nos outros treinamentos que você fez aqui com a gente. Eu queria conhecer um pouco mais desse lado. Então, eu desde 2008 eu queria sair de onde eu estava, né? Eu era professora numa outra universidade e eu queria vir para mais perto, né? Porque na época, em 2008, quando eu tentei a primeira vez, a minha mãe ainda era viva. Ela estava doente e eu tentei uma remoção, mas não consegui. Depois, em 2010, a minha mãe já tinha falecido por conta da doença. Eu tinha só o meu pai, e meu pai já era uma pessoa doente, ele já estava doente há muito tempo, e eu tentei voltar também, naquela época também não consegui. E eu achava difícil. Então, assim, eu fiz um propósito com Deus. Eu sou católica, né? Então, assim, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: eu não vou manter um pé lá, outro cá. Eu vou ser feliz com o que eu tenho aqui e vou agradecer. E aí, assim, não fiquei tentando e ficando infeliz por conta de não poder voltar para mais perto da minha família, né? E aceitei. E aí, assim, por acaso, eu fiquei sabendo do Chave da Abundância, Bacana. né? Foi assim, porque eu xereto em tudo. Eu sou aquele tipo, o pessoal fala assim para mim, você devia ser investigadora do FBI. Eu falei assim, gente, eu fico sempre xeretando em coisas novas, aprendendo coisas novas, eu descubro e falo para os meus alunos, né? Então, eu descobri por acaso, e aí eu entrei no site e vi que tinha o curso A Chave da Abundância. Eu falei assim, vou fazer. E aí eu me inscrevi e até fiz. Só que aí eu fiz assim, eu não fiz como a gente fez agora no destravamento, de ter o acompanhamento, de ir lá marcar e tal, né? Você E lembra em que ano que foi que você fez quando você se inscreveu pela primeira vez no Chave eu da Abundância? acho que foi no final, acho que de 2018, ou começo de 2019. E aí, eu fiz os 21 dias. Eu tenho o caderninho com todas as anotações, eu li o livro. Era a Tânia, inclusive, que falava nos áudios, Sim, né? ela era bem mais presente naquela época, no começo. Então, eu fiz os 21 dias, só que eu não acompanhei no site, né? Então, quando vocês mandaram mensagem para mim para fazer de novo, né, para continuar de onde eu parei, foi que eu vi que eu tinha feito, mas não tinha terminado no site, né? Porque para mim era eu baixar o livro, eu fui lendo, fui fazendo as atividades,
E nisso eu fui, de uma certa forma, evoluindo, né? Porque para mim foi muito bom. Eu descobri coisas que antes, assim, eu até fazia, mas não com tanto afinco, né? E então foi uma experiência diferente. Para mim foi muito bom. Porque eu já tive depressão. Quando a minha mãe faleceu, eu tive depressão. E aí, assim, eu sempre tive essa coisa de identificar os sinais, né? Então, quando eu estava muito assim, que eu não queria pôr o nariz para fora, que eu não queria sair, eu meio que me obrigava a sair para eu fugir daquele círculo vicioso que eu sabia que eu ia ficar deprimida e tal. Então, foi bom para mim, porque eu comecei a evoluir, melhorar. E aí, depois, com a questão da pandemia, eu fiquei com medo disso piorar, né? Porque aí eu não podia sair, mesmo que eu identificasse aqueles sinais, né? Porque eu não sou uma pessoa assim que eu gosto muito de sair, não. Eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto da minha televisão. Entendo. Eu não sou muito de sair, eu durmo cedo porque eu levanto cedo, eu gosto de fazer minhas atividades pela manhã, porque não, assim, eu moro sozinha, então não tem ninguém para me atrapalhar nas minhas atividades. Mas eu acho que de manhã eu sou mais produtiva, então eu gosto disso, gosto de fazer as atividades todas de manhã, né? E então, assim, para mim foi muito bom, né? E aí, depois, quando teve a pandemia, eu dei muita sorte. Foi assim, uma bênção de Deus na minha vida, porque eu já tinha desistido. Eu falei, tanto é que eu comprei um apartamento lá, porque eu falei assim, eu não vou sair daqui nunca, né? Então, sossego fácil, fica aqui mesmo e tal. E aí eu comprei um apartamento, eu morava no meu apartamento, era financiado, mas era meu. E aí, quando foi o ano passado, tinha um professor aqui em Poços de Caldas, que a esposa dele estudou na universidade onde eu dava aula, foi aluna lá, e ela é professora num outro campus da universidade, em outra cidade. E aí ele estava querendo ir embora, né? E aí, por incrível que pareça, né, surgiu assim do nada um sinal do universo e ele querendo trocar. Aí Quando eu você falei, louca para ir para a cidade dele, ele estava louco para ir para a sua, então. nossa, foi assim. É muito engraçado, porque eu dizia assim para os meus colegas, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho de tudo isso que a gente já fez nos cursos e tal, nos treinamentos, eu vejo quantos sinais eu tive na minha vida, né? Eu consigo visualizar esses sinais, porque assim, ele já estava tentando fazia um tempo e eu também, mas não era a hora. Nem eu nem ele estávamos preparados para isso. A gente ainda tinha que passar por algumas coisas para a gente poder fazer essa troca. Então, quando o ano passado eu fiquei sabendo, eu falei com o coordenador, falei assim, não, eu quero ir embora. Eu vou ficar a 3 horas de ônibus do meu irmão e não a 2 horas e meia de avião. Então, sem chance, né? Eu quero ir embora, tal. O pessoal ficou muito triste de eu vir embora, mas eu falei assim, gente, eu só tenho um irmão, eu só tenho um sobrinho, eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, eu tenho que ficar perto do meu irmão. Eu sinto falta dele. E os amigos, por mais que a gente tenha contato, que a gente percebe assim, a gente cria laços como se fosse de família, porque todo mundo ali, a maioria de fora, né? Mas assim, os meus amigos, se não eram casados, estavam prestes a se casar, já tinham família e tal. Então, eu ficava com medo de ficar doente, alguma coisa, e estar muito longe, e também de ficar sozinha, né? Lá, porque de repente o pessoal podia ir embora, né?
e eu ficava sem ninguém, porque eu não tinha família lá, né? E eu morei lá 17 anos. Então, eu achei assim ótimo. E aí a gente fez todos os trâmites, fomos conversando e tal. E aí, em novembro, saiu a portaria que eles tinham aceitado a troca. Eu vim para cá em dezembro e ele foi para lá. Ele foi antes, porque inclusive, eu falei assim: olha só, tudo tem que ser assim, ajeitado na hora certa. Eu vim para cá, quando eu estava tentando vir para cá e vender meu apartamento, eu não sabia onde eu ia ficar, porque eu tinha tentado alugar um apartamento pela internet e não tinha dado certo. Eu tinha uma restrição financeira e o pessoal às vezes não aceitava, tal. E aí eu mandei mensagem para ele perguntando se o apartamento que ele morava aqui, porque o apartamento que ele morava aqui, que hoje é o que eu moro, né? Então, é mais perto da universidade, né? E aí ele falou assim: não, eu acho que eles ainda não alugaram. Eu te mando a mensagem, te mando o contato do dono, tal, tudo. E aí foi tudo assim, sabe? Fluiu que nem um raio. Eu consegui alugar o apartamento que ele morava. Estou morando aqui desde dezembro. A casa ainda está um acampamento, porque com essa história da pandemia, o que aconteceu? Eu comprei o que era estritamente necessário para eu viver aqui, né? Então, assim, só tem essa poltrona que eu estou sentada, não tem mesa para comer, não tem sofá, não tem nada dessas coisas. Por quê? Eu não quis ficar saindo e comprando coisas que o pessoal precisasse vir para minha casa para montar, né? Então, manter um certo isolamento. Então, só saio quando eu preciso, eu compro tudo pela internet, que eu adoro isso, você não ter que sair para comprar, né? Então, assim, mas estou feliz. A minha relação com o sol mudou. Eu detestava abrir a cortina quando eu morava em Palmas, porque o sol lá é tão quente que a gente tem até medo de olhar para fora, né? Então a minha relação com o sol mudou. Eu levanto agradecendo a Deus por eu estar aqui. Eu durmo agradecendo. Eu repito as frases dos audiominds quando eu estou fazendo as coisas. Então, assim, eu me sinto leve, sabe? Isso para mim é, assim, muito bom. Eu nem tenho palavras para dizer toda a felicidade que eu sinto de estar aqui. Eu vou até te fazer uma pergunta, que foi um ponto que eu tenho feito algumas anotações de alguns pontos que eu achei bem impactantes, assim. O que eu entendi da sua história é que no seu passado você começou a ter essa transição, teve o falecimento da sua mãe, teve também o falecimento do seu pai, e você queria mudar de cidade. E aí chegou um momento que teve, depois de passando alguns anos, teve esse momento de trocar com esse outro professor. E você falou uma frase muito legal, que a gente tinha que passar por algumas coisas antes de fazer essa troca. E isso me remete muito a algumas situações que eu mesmo passei na minha vida, que às vezes eu queria ter uma meta, algum resultado para acontecer, eu queria ter um sonho, queria atrair na minha vida, só que não foi na velocidade que eu queria. Eu precisava, talvez, ter passado por algumas coisas antes. Ali eu até passo o exemplo da minha própria esposa. A gente ficou um tempo tentando ter o primeiro filho nosso. E parece que o universo, Deus, ele faz a coisa no momento certo para a gente. A gente precisou demorar um pouco mais para lidar com uma doença que ela tem autoimune e ela conseguir ter uma forma de lidar com ela, que ela tem esclerose múltipla, que ela pudesse ter essa tranquilidade para ela poder ter filhos sem ficar dependendo do remédio que ela tomava antes, que impossibilitava. E eu queria saber um pouco mais de ti sobre isso aí, sobre essa questão, que aprendizados você precisou ter, que você acredita que você precisou ter antes mesmo de você ter mudado para pós? Então, eu acho que, na realidade, assim, o meu irmão, ele é eu considero o meu irmão uma pessoa iluminada, sabe? Eu até nem quero falar muito dele, que eu começo a chorar, porque
ele fala as coisas para mim, e é engraçado, porque às vezes a gente pensa assim, mas você estudou tanto, né, e coisa, você ainda acredita nessas coisas? Eu acredito. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada pessoa e que a gente tem que aprender algumas coisas, a gente tem que ter alguns passos para a gente receber aquilo que a gente quer. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, né, e para os meus alunos também, eu estou exatamente onde eu queria estar. Eu sempre quis ser professora, não me imagino fazendo outra coisa, eu amo o meu trabalho e sempre quis ser professora numa universidade federal. E Deus me permitiu isso, mas lá, longe, né? E eu fui. Quando eu fiz aquele propósito com Deus de que eu não ia mais manter um pé cá e outro lá, que eu ia ser feliz, ele colocou pessoas para me ajudar nessa caminhada, né? Então, eu acho assim que quando eu comecei a querer vir, eu acho que ainda não era o momento. Eu tinha que aprender sei lá, a ser mais agradecida, talvez, porque eu acho que naquela época quando a minha mãe morreu, meu irmão dizia assim para mim, né? Que eu saí de tudo. Eu era muito assim da igreja, eu fiz parte da renovação carismática na igreja católica, eu tocava na igreja, e eu fazia muitas coisas. Quando a minha mãe morreu, porque eu pedi a Deus que eu queria um milagre, eu queria ver minha mãe saindo do hospital. Então, quando ela morreu, eu meio que me revoltei. Então, eu saí de tudo. Eu falei assim, não, eu não vou, porque não adianta, a gente não é o que a gente quer. E o meu irmão me disse uma coisa que ficou gravado para mim. Ele falou assim para mim, Deus também quer as pessoas boas do lado dele, né? Então, ele achou que era o momento. E se você ficar de braço de ferro com Deus, você vai perder. Ele é mais forte, né? Então, tenta aceitar as coisas, porque isso é parte da vida, a gente vai passar por isso, né? E tenta agradecer por todas as coisas que você recebeu, pelo tempo que você teve com a mamãe, né? Pelas coisas e pela fortaleza, né? Que você é hoje, porque graças a tudo isso que você passou, todas as coisas que você lutou para conseguir, você é uma pessoa mais forte. Você foi para longe, viveu a sua vida lá longe da gente, construiu tantas coisas, né, para você. Eu comecei a dirigir porque eu precisava de carro e eu não gosto de dirigir. Na realidade, eu falo assim, eu dirijo porque eu preciso. E agora nem tenho carro, porque eu acabei vendendo o carro porque eu não estava usando, então eu falei, não, a hora que eu precisar do carro, a gente resolve. Então, assim, eu acho que a gente só consegue as coisas, você mesmo fala, né? Que o universo não te dá o que você pede, né? Mas o que você vibra para o universo. Então, se você tem aquela vibração alta, se você está bem, se você acredita, se você tem fé, se você tem consistência, né? Isso tudo vai voltar para você. A minha mãe costumava dizer que a gente recebe de volta o que a gente faz de bom, né? Então, eu sempre procurei pensar muito no outro, né? Então, olhar muito para o que o outro precisa, para as necessidades de outras pessoas e não pensar só em mim, né? Então, eu acho que quando
aconteceu tudo isso e que eu não consegui vir, eu sempre pensava nessa questão, né? Eu ainda tenho que aprender alguma coisa, ou ainda tenho que realizar alguma coisa aqui, e não estou preparada para ir embora. Então, eu acho que quando tudo aconteceu, né? E eu consegui vir embora, eu percebi que aí já tinha cumprido o que eu tinha para fazer lá e já tinha aprendido alguma coisa, né? Que me preparava para voltar. Então, assim, eu tive muitos sinais. Quando eu comprei meu apartamento, por exemplo, quando eu levei os documentos para fazer o financiamento do apartamento, tinha gente que estava esperando há 6 meses a bendita da assinatura nos negócios lá. Eu deixei meus documentos em dezembro, em janeiro eles me chamaram para assinar e eu mudei em fevereiro. Quando eu fiz o pedido, né, eu cheguei, conversei com Deus e disse assim para ele: bom, eu fiz o meu propósito. Então, eu tive um problema com a minha orientadora, né, de doutorado, e eu tinha um amigo que ele dizia exatamente isso. As pessoas só fazem para você aquilo que você permite. Eu sofri com ela um tempão até eu chegar e dar um basta, né? E aquilo foi muito bom para mim. Eu me senti aliviada, porque eu cheguei e falei para ela. Porque até então eu tinha permitido que ela fizesse, me torturasse até dizer chega. Eu me sentia como se fosse aquele inseto que a aranha prende. Ele está sabendo que ele vai ser engolido, mas ele não consegue se mexer porque ele está paralisado. Era assim que eu me sentia. E a aranha vai chegando bem devagarzinho até ele ali, ó. Pode criar um drama, né? Até que eu dei um basta. E aí as coisas foram melhorando. Então, assim, e até hoje, ainda conversando com uma amiga, eu falei para ela assim: eu cheguei numa idade em que eu não tenho que fazer só o que as pessoas querem. Eu tenho que pensar, é bom para mim? Eu vou ficar feliz de fazer isso, né? Se é bom para mim, é bom para o outro, beleza, vamos fazer. Agora, se é bom só para o outro, eu falo assim, então sinto muito. Então, você procura outra pessoa porque eu não vou fazer. Entendeu? Porque a gente tem que se acostumar a pôr esses limites. As pessoas têm que ter limite na sua vida. Porque se elas não têm limite, né? É que nem se educar a criança, né? Você fala, mas você age de outra forma. Não, a sua fala tem que seguir a sua ação. Se você diz que não pode, mas aí você faz vista grossa que ela está fazendo o que ela não pode, então a coisa vai ficar difícil, né? Vai chegar uma hora que você não consegue controlar. Então, eu sempre fui muito chata, acho que é por isso que eu não tive filhos. O pessoal fala assim para mim, você não tem arrependimento de não ter filhos? Eu falei assim, não, gente, eu nunca quis. Eu sempre soube das minhas limitações. E não é porque eu não gosto de criança, sempre gostei e as crianças me adoram, porque eu sento, brinco, eu só não saio correndo, essas coisas. Mas o meu sobrinho, ele... Nossa Senhora, ele é apaixonado comigo. Ele fala para todo mundo quando eu vou chegar e tal. Agora ele está com 16 anos, vai fazer 17. Mas quando ele era pequenininho, nossa Senhora, ele adorava quando eu chegava, porque ele sabia que eu ia brincar, sentar com ele, mas ele sabia que ele ia levar bronca se ele fizesse as coisas erradas, porque eu dava bronca. Nunca permiti que ele fosse... uma criança abusiva, né? Vamos assim dizer, porque criança tem dessas coisas. Se ela percebe a sua fraqueza, ela começa a abusar, né? Então eu nunca permiti, mas assim, as crianças sempre gostam, porque eu sento, brinco, eu converso e tal, mas sempre tenho essa coisa do limite, né? O limite é esse, é assim e boa. Com os alunos também, sempre tive essa questão. O pessoal ainda brincava comigo e falava assim para mim:
Ah, você dá o número do seu celular para os seus alunos? Eu falo assim, dou o número do celular. E já falo para eles, é celular de funcionário público. Tanto o número do telefone para vocês ligarem, o WhatsApp. Ele funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Fora desse horário, só se estiverem morrendo no hospital para ligar para mim. Muito bom. Denise, uma última pergunta aqui. Na verdade, um conselho que eu pedi para você. Que conselho você daria para uma pessoa, um aluno da Vidan, que está acompanhando tá acompanhando aqui nossa conversa, que é aluno nosso e quer dar o próximo passo, quer realmente seguir o programa e até o final conseguir ter as transformações? Que conselho você daria para essa pessoa? Você que já fez programas nossos, foi até o fim, teve grandes transformações, continua nessa jornada, está querendo fazer vários e vários treinamentos aqui com a gente. Que conselho você daria? Olha, eu diria para eles assim, que quando a gente conhece a gente mesmo, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Porque até a gente saber aonde quer chegar, que foi o que você falou na mentoria, se você não sabe para onde você vai, que caminho que você vai, qualquer caminho é bom. Então, assim, mesmo antes de conhecer a Vidana, eu já sabia o que eu queria ser. Foi mais difícil, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje? Foi, mas eu cheguei onde eu queria chegar. As coisas que eu conheci depois, né, quando eu comecei a fazer Vidana, as coisas aconteceram mais rápido, né? Porque eu comecei a me conhecer. Então, eu acho que os treinamentos que vocês oferecem no clube, são bons para a gente se conhecer, para a gente se olhar, né? Olhar para dentro da gente, ver as coisas que estão fazendo com que a gente não avance, com que a gente não cresça, né? Então, assim, eu aconselho as pessoas que estão começando, né, ou que querem começar, que façam. É muito bom. A gente tem que se conhecer, porque é muito fácil a gente dizer para o outro, se você fica pensando positivo, você vai longe. Será? Né? É o que você fala, só pensar positivo é bom também, mas não basta. Porque se você tem aquela duvidazinha lá no fundinho, você não vai muito longe, porque aquele demoninho ali do lado vai ficar falando no seu ouvido, não faz isso, não. Porque a gente tem a questão do cérebro meio que sabotar a gente. Eu fiz um curso de organização, porque eu queria organizar minha casa. Eu nunca fui muito organizada, eu sou assim, eu me considero indisciplinada e desorganizada. Indisciplinada? Eu fico até surpreso você falar isso aí. Só acrescentar, quando você falou de é muito importante você se conhecer para não ter bloqueio. Na hora eu lembrei de uma frase, eu até fui dar uma olhadinha agora no celular para ver de quem que era a frase, eu vi que era de Sócrates, que ele fala que uma vida não examinada é uma vida que não merece ser vivida, que não vale a pena ser vivida. Exatamente. Então, esse processo, independente de estar dentro da Vidana ou fora, a gente dá o passo a passo, a gente vai guiando, né, nesse passo a passo. Esse processo que a gente passa aqui, e o processo de autoconhecimento é algo que você pode levar para a vida toda, que você vai cada vez mais aprofundando e faz com que a sua vida vale cada vez mais a pena. Então, é uma frase que me lembrou, no momento que você falou, me lembrou bastante essa frase de Sócrates aí, que o autoconhecimento, examinar a sua vida faz você entender o que realmente vale a pena para você. E às vezes você nota que, às vezes você passou 10, 20 anos da sua vida vivendo uma vida que não era sua, porque o resultado final foi a sociedade que impôs a você. Toda essa esperança de, o santo grau vai ser se você conseguir, sei lá, ficar super rico, ou ser o super gerente, diretor, ou super cargo, ou sei lá, ser o coordenador do curso, o reitor da universidade. Às vezes trazem o santo grau pra gente, que foi a sociedade que trouxe. Que não é o que veio de dentro de você, que você sempre quis. E quando você vai se conhecer, você descobre o que é isso aí. E às vezes é algo tão simples que você pensa, nossa, estava debaixo do meu nariz. Exatamente. Essa coisa assim de você pensar assim, porque a sociedade impõe certas coisas pra gente, e quando a gente sai disso, as pessoas começam a te rotular.
Então, que nem, por exemplo, eu sou solteira, nunca me casei, não tenho filhos e tal, o pessoal já olha com aquela, deve ser lésbica, né? Deve ter uma namorada, deve ter um... Eu falo assim, gente, a escolha da minha vida é minha. Eu não escolho a vida de ninguém, eu não escolhi a vida de ninguém, meus pais não escolheram a minha, eu não sou, mas eu escolhi ter outra vida, né? Então, assim, eu faço as coisas pensando nas minhas limitações. Eu não acho que eu seria uma mãe muito legal, né? E, na realidade, eu nunca quis ter filho. Eu acho assim... gosto que as pessoas queiram ter filhos, porque se todo mundo pensasse que nem eu, o mundo ia acabar, né? Então, acho louvável que as pessoas queiram ter filhos, mas eu não quis, eu não queria, não era a minha prioridade, né? E quando eu fiz esse curso de organização, que eu estava comentando com você, porque meu pai era um sujeito assim, que o armário dele parecia uma vitrine, né? Não tinha nada fora do lugar e tal. E a minha mãe, acho que meio como um mecanismo de defesa, as coisas dela eram todas bagunçadas. O armário dela, quando a gente abria, a gente tinha que segurar assim para ver se não caía em cima da gente, né? Então eu quis fazer esse curso de organização. E aí eu descobri pela professora lá do curso, dizendo que, assim, 20% são pessoas organizadas natas. Aquela que, para ela, tudo tem um sistema, tem um jeitinho para você colocar, para ficar tudo no lugar. Os outros 80% tem que aprender. Eu falei assim, então eu sou dos 80% que eu tenho que aprender. Eu tenho que ver como é que o negócio funciona para eu poder entender. Né? Eu gosto daquela coisa de dinheiro mesmo, né? De ser investigativa, de querer saber. Eu gosto de ver a mágica no meio das coisas e tal. E aí eu fiz esse curso de organização. E aí também descobri que isso fazendo terapia, né? Eu faço terapia até hoje. Que quando a minha mente está muito cheia de coisas, eu não consigo organizar as coisas à minha volta. Não é uma coisa que eu consigo lidar muito bem. Então, quando a minha cabeça está desorganizada, vamos assim dizer, né? Eu não consigo organizar as outras coisas. Eu digo que... um caos interno gera um caos externo na sua vida, seria isso? Então, assim, tem dia que eu tô assim animada, eu quero fazer e tal, eu faço um montão de coisas. E tem dia que eu olho, eu falo assim, não, hoje eu não vou fazer, hoje eu não quero fazer, não tô afim e tal, vou ficar na boa. Então, assim, eu acho que os treinamentos me ajudaram a sentir que isso não era uma coisa ruim. A minha desorganização mental não é uma coisa que eu tenho que ter medo, que eu tenho que me sentir mal por conta disso. Quanto mais você tem medo e se sente mal, mais essa desorganização e essa coisa que você evita acaba voltando. Então, assim, eu consigo ter um sentimento diferente, um sentimento assim, como eu vou dizer, um sentimento de passar a mão na cabeça, assim, que tudo vai dar certo, vai chegar uma hora que as coisas vão se encaixar e você vai conseguir fazer tudo aquilo que você precisa, né? Então você não precisa ficar se culpando, né? Então, assim, isso me ajudou muito. Eu percebi muito isso nos treinamentos. Uma coisa que eu gostei muito no grupo do destravamento é que eu até respondi um questionário que eu acho que eu falei sobre isso. Eu achei assim que o grupo do Chave, a gente tinha mais gente e tinha menos tempo no grupo, mas eu achei que o grupo era mais coeso, o pessoal era mais assim, não sei, mais amoroso. Eu li essa resposta e eu pensei, eu acho que é a Denise. E tem dois motivos aqui, tinham mais pessoas, né? E ao mesmo tempo era um
um outro período que todo mundo se reunia para conversar naquele período, que foi algo bom. Ali foi bem bacana. Foi. Eu achei assim que, nossa, eu ficava esperando o horário para poder conversar com o pessoal e tal, tudo. Agora que fica o tempo todo, então cada um entra num horário e tal, e o grupo é menor, então às vezes a gente não se encontra, né? Então, assim, mas de qualquer forma eu gostei dos treinamentos, eu achei que para mim foi muito bom, eu gosto. Gosto das aulas abertas quando você faz, eu estou sempre lá se eu posso, né? Porque eu acho que às vezes tem coisa que, por mais que você saiba, né? Às vezes precisa de alguém para te dar um puxão de orelha, para te falar assim, não, tem que ser assim, vai que vai dar certo, né? E tal. Então, assim, o treinamento, porque outro dia até vi uma moça perguntando assim, porque os áudios são todos iguais. É porque ele não tem que ser diferente. O áudio é uma coisa que você faz um áudio de limpeza, ele é um áudio de limpeza. Você faz um de ativação, é de ativação. Não tem que ser um áudio diferente toda semana, todo dia, né? É um áudio para você se conectar e mudar esse pensamento, né? O importante é o objetivo dele, não necessariamente o conteúdo, né? Então, assim, a consistência, o fato de você fazer todos os dias, de você criar o hábito, é uma coisa que ajuda muito, né? E você conversar com outras pessoas, que foi o que você falou, né? Envolva outras pessoas. Isso é importante. Tem gente que não aceita. Eu tenho amigos que às vezes eu falo alguma coisa, o pessoal fala assim: não, isso é muito autoajuda e tal. Eu falei assim, então, mas autoajuda, por isso que chama autoajuda, né? Você se ajuda, né? E tem um grande preconceito, né, nessa ideia de autoajuda. Eu tive muito esse preconceito, assim, autoajuda, mas autoajuda é o fato de você estar pegando os recursos que tem, de conhecimento, para você poder se ajudar. Sim. É incrível isso. Sim, é uma coisa assim. Eu gosto muito de ler, não tenho muito tempo para ler tanto quanto eu gostaria. Tem um monte de livros que estão agora nas caixas, né? Mas que estavam na minha estante que eu não tive oportunidade de ler. Alguns são relíquias, que eu compro simplesmente para ter, porque eles são bonitos, são livros clássicos e tem capa dura, todo com dourado, então eu compro para ter, para ficar bonito na estante. Porque já sei a história, já li em algum momento. Mas, assim, pelo fato de eu trabalhar como professora, eu sempre tenho muitos livros para eu ler, para eu modificar conteúdos, essas coisas, então eu acabo não lendo tanto quanto eu gostaria. Mas eu gosto muito de ler, de conhecer. Quando você fala o nome de um livro, eu já procuro, já quero saber como é, o que tem e tal, né? Então, assim, eu li O Segredo milhões de vezes já, eu assisti o filme, né? Me ajudou um período, né, que eu estava assim, que eu queria pensar positivo. Foi essa época que eu botei o Tio Patinhas no meu banheiro. Mas assim, faltava alguma coisa. Quando eu comecei o treinamento do Chave da Abundância, né, que eu assinei o treinamento, eu comecei, eu aprendi coisas que estavam faltando nessa coisa do pensar positivo, isso vai ajudar e tal. Então, eu percebi que tem coisas, né, que foram mudando ao longo do tempo em que eu fiz o treinamento, do tempo que eu cheguei até agora, né, foram coisas que eu precisava e que eu não tinha encontrado só lendo o livro, né? Então, eu acho que isso é importante, existe todo um acompanhamento, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar que nem sempre você vai dizer para elas o que elas querem ouvir, porque muitas pessoas só acreditam naquilo que elas querem ouvir, né?
Então, nem sempre você vai dizer para eles o que eles querem ouvir, mas o que eles estão precisando aprender. E às vezes incomoda, às vezes eu tenho que trazer algo às vezes que possa incomodar a pessoa, mas de alguma forma que ajude ela a mover e ela poder transformar a vida dela. Sim, porque a vida é que nem andar de bicicleta, né? Você só atinge o equilíbrio se você se movimentar. Então, assim, claro, você vai se sentir incomodado, e eu acho que o incômodo é onde ocorre a transformação. Porque a partir do momento, né? E isso tem é muito engraçado, que eu lembrei de uma coisa que eles costumavam dizer, porque eu gosto muito da filosofia oriental, eu leio muito a respeito disso e tal, e eles falam, né, que aquele ideograma chinês, japonês, sei lá, que ele tem 2 símbolos, né, e ele pode representar oportunidade ou crise, né? Se você pensa em crise, você vai sempre pensar no lado pior e tal, e não sei o quê. O símbolo é o mesmo, só que ele vai ter significados diferentes dependendo da visão que você tem. Hoje eu não vejo mais uma coisa difícil como um momento de crise. Eu já penso em uma oportunidade. Eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que tirar alguma coisa boa daquilo, né? Em outros tempos, talvez eu não pensasse dessa forma. Então, eu acho que isso é importante. Existem momentos em que que nem você fala nas mentorias, nas aulas abertas, né? Existem momentos em que você vai se sentir triste, que você vai se sentir chateado e tal, mas você tem que enfrentar esse momento para você crescer, para você dar o outro passo, né? Então, que nem aquele dia que a gente falou do negócio do Natal, que eu falei para você da minha mãe, né? Que a minha mãe dizia assim: se seu pai não tiver dinheiro para comprar presente, você não tem presente, né? Não existe Papai Noel. E até você me perguntou: você acha isso bom? Eu nunca parei para pensar nisso como uma coisa ruim. Para mim, eu nunca imaginei que isso talvez fosse alguma coisa que me atrapalhasse, né? Mas isso veio na minha lembrança, não como uma lembrança vívida. Eu não via a minha mãe, mas eu ouvia as palavras, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente não imagina que aquilo pode causar alguma coisa ruim para você depois, porque para mim não era uma coisa que era ruim, eu nunca achei que fosse ruim, né? Mas isso vai de cada pessoa tem seus pensamentos, tem suas crenças, e eu acho que é importante a gente conhecer essas crenças para ver até que ponto elas influenciam o que você é hoje, o que você faz hoje, a forma como você enfrenta a vida, né? A forma como você enfrenta os obstáculos. E eu acho que eu vou falar para você, se você chegasse hoje, me oferecesse hoje o treinamento, eu com certeza faria de novo, sabe? É muito, assim, eu quero participar, eu quero que... E quero que outros também, né? Eu fico, assim, encantada quando você fala assim: eu quis criar a Vidana para ter uma comunidade de desenvolvimento pessoal, a maior comunidade de desenvolvimento pessoal. E isso é uma coisa que a gente percebe quando você fala isso, percebe que é uma coisa que você gosta, que é uma coisa que você quer levar para outras pessoas, né? E isso é que é importante, porque às vezes tem gente que quer levar um curso, um treinamento, uma coisa. Tudo bem, eu quero ganhar dinheiro. Claro, você quer ganhar dinheiro, você está fazendo um trabalho, é justo, né? Mas a gente percebe que não é só isso quando você fala. A gente percebe aquele brilho, né? Quando você fala, quando você dá as mentorias, as coisas que você quer que as pessoas conheçam, né? E isso é importante, porque às vezes
mesmo que você diga a mesma coisa que eu disse para as pessoas, às vezes tem gente que vai gostar mais do jeito que você fala do que o que eu falo, né? E vão seguir o seu caminho. Então, e às vezes a gente precisa ouvir a mesma coisa muitas vezes para a gente aprender. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que é importante. E eu gosto dos treinamentos, eu fico feliz de fazer, acordo feliz, né, para fazer os treinamentos e ouvir os áudios, escrever na apostila, preencher. Tanto é que eu compartilhei a apostila, né, no dia do Telegram, lá quando você pediu, né? E aí eu queria pôr tudo que estava escrito, não sabia como colocar, porque eu falei assim, se eu tirar um print da tela não vai sair tudo, aí eu fui diminuindo o zoom para ver se cabia tudo, e aí ainda escrevi embaixo, falei, pessoal, para aparecer tudo eu tive que diminuir, mas se você clicar dá para você ler o que está escrito, né? Porque do mesmo jeito que você se sente quando você faz tudo isso, eu me sinto quando eu vejo alguém querendo saber de alguma coisa e eu penso assim, gente, será que eu posso ajudar? Será que eu falo alguma coisa? Né? Às vezes eu fico me sentindo assim, sem jeito de falar, porque como a gente não se conhece muito, né? O pessoal dali, a gente conhece ali no grupo, mas não sabe o que enfrenta, muitas vezes tem medo de falar, as pessoas têm medo de falar o que estão passando, as dificuldades, né? E coisa. Então, assim, às vezes a gente fica preocupado. Então, às vezes eu fico esperando para ver se vocês da equipe me respondem e tal. Eu falo assim, não vou responder. Aí, quando eu vejo que vocês estão ocupados com outras coisas e tal, aí eu falo assim, não, deixa eu dar pelo menos um parabéns, falar assim, continue assim e tal, para ver se o pessoal se anima e tal, porque eu vejo que alguns ali, né? Eu já estou com 58 anos, esse ano eu vou fazer 59. Então, como eu falo para os meus alunos, eu já tive a sua idade, vocês não tiveram a minha. Então, eu já passei por alguns momentos em que eu tive algumas dúvidas, como eles estão tendo, né? Então, eu falo assim, eu posso, pelo menos, amenizar, falar para eles alguma coisa, uma palavra, porque eu também, assim, eu era de um ministério da igreja que a gente escrevia carta para as pessoas. E para você ver como é que Deus faz as coisas. Eu estava na Renovação Carismática e toda semana eu pegava 7 cartas e eu tinha que ler as cartas, pedir, né, para poder escrever da melhor maneira, responder as pessoas e tal. E logo depois que eu terminei meu relacionamento, que eu namorei 12 anos, né? Eu só recebia carta de gente que tinha terminado o relacionamento. Eu falava assim, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa gente, né? E tal. Então, assim, é difícil, porque às vezes você pensa assim, a pessoa não vai aceitar, ou não vai, né, não vai entender, mas você ali por dentro, você está sentindo que você precisa falar alguma coisa, que você precisa colocar alguma coisa para ela se sentir melhor, para ela, né? Então, eu sou muito assim, quando eu vejo, né? Às vezes eu escrevo, às vezes eu fico esperando para ver se a pessoa fala alguma coisa, né? Assim, porque às vezes tem gente que fala assim, tô passando por um momento difícil, mas não diz o que é, você não sabe o que é, mas aí a pessoa não aparece por uns dias, aí você fica perguntando assim, fala ou não fala, fala ou não fala, aí você fala, mas a pessoa não te responde, então fica naquela situação, você não sabe se você fez o certo, se você fez o errado, mas enfim, você já fez, aí, né, não tem mais jeito. Mas eu acho assim, todo mundo que tiver interesse em fazer os treinamentos, eu acho que tem que fazer. É muito bom, o crescimento
da gente como pessoa, a questão emocional, da gente começar a vibrar em outra onda, né? É muito bom. Eu estou feliz de participar, eu agradeço a Deus, ao universo, por essa oportunidade e me sinto feliz. Eu queria que todos soubessem que, assim, a cada dia eu aprendo mais, eu me sinto mais feliz, me sinto grata, né, todos os dias, por tudo isso que eu recebi, né? E as pequenas coisas que eu vejo todos os dias, aquele dia que meu armário estava lá embaixo, aquele dia que eu falei da coisa, acho que eu nem contei para você do que foi, que é a ajuda inesperada. Sim, e eu fico muito feliz dessas coisas boas estarem acontecendo e o quanto você recomenda aqui, tá no clube e quanto você é super ativo ali com a gente. Eu quero te agradecer de coração aqui pela nossa conversa, por você ter compartilhado um pouco também da sua vida e eu gosto de falar muito. Mas eu gosto muito de ouvir. Essa é muito bacana para poder conhecer mais você, a gente tá estreitando essa relação aqui, minha contigo, nas próximas conversas com os outros alunos também. Eu sou muito grato por isso. Muito obrigado. Eu acho que é muito importante, e assim, as outras pessoas saberem, né, que existem pessoas que fizeram os treinamentos e que estão realmente felizes e coisa. E não é por coisas grandiosas, né? Assim, porque às vezes as pessoas vêm, né? Porque querem, que nem você falou, quer ganhar na loteria, né? Querem ficar ricos, milionários. E às vezes não dão valor para as pequenas coisas. E eu aprendi isso no treinamento, né? Dar valor para as pequenas coisas, que nem aquele dia que eu falei do negócio do meu armário que estava lá embaixo, a vizinha trouxe, foi uma ajuda inesperada, eu agradeci, porque eu não tinha nem ideia de como eu ia fazer isso. Então, assim, essas pequenas coisas a gente aprende a ver, enxergar cada coisinha que a gente tem e agradecer por cada pequena coisa que a gente tem. Eu tenho tanto, né? Tem outros que não têm isso. Então, assim, eu agradeço você ter me convidado para fazer parte, né? E poder compartilhar um pouco. Desculpa se eu falei demais. Tá ótimo. Porque eu gosto muito de conversar, gosto de contar, e não tenho preconceito, não, de contar sobre a minha vida. Eu me considero uma pessoa privilegiada, né? E graças a Deus uma pessoa feliz, porque eu posso compartilhar, eu tenho coisas na minha casa que quando eu era criança eu nem sonharia. E eu costumava dizer para as pessoas que se eu tivesse o que meu pai tinha em casa, eu já era uma pessoa feliz. Eu tenho muito mais do que ele tinha em casa. Então eu acho que eu posso me considerar mais do que privilegiada, mais do que feliz,